Bom dia, 7FA, 7FB. Vamos dar continuidade à nossa aula de Geografia do livro 3, o capítulo 1. A gente vai terminar hoje, que é sobre a industrialização no Brasil. Na última aula eu falei sobre a atividade industrial, né? E, recapitulando aqui, vou colocar que após a nossa independência, que ocorreu em 1822, o café, né, favoreceu a ampliação da malha ferroviária. Quer dizer, com o café, para escoar o produto, foi necessário investir num outro meio de transporte, que foi o trem. E com isso, né, as ferrovias se espalharam pela província de São Paulo. Com o café, também vieram os imigrantes, quer dizer, com o plantio do café, vieram os imigrantes, que vão substituir o trabalho do negro escravo. A maioria desses imigrantes se estabeleceram nas fazendas, né, para substituir o escravo. No início do século XX, mais imigrantes vieram para o Brasil. Qual era o objetivo deles? Abrir o seu próprio negócio aqui, tá? E prosperar, quer dizer, vir em busca de uma vida melhor. Um exemplo que nós temos é o do Francisco Matarazzo. Ele foi o responsável, era um italiano, ele veio, como se diz na gíria, com a mão na frente e outra atrás, ele não tinha nada. Tá? Aí ele veio, ele cresceu, né, economicamente, e ele conseguiu montar as indústrias reunidas Francisco Matarazzo, que era o IREM, que era na época o maior complexo industrial brasileiro, que perdurou até o ano de 1960. Bem, durante a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945, os países que abasteciam o mercado brasileiro estavam em guerra, porque a guerra era lá na Europa. Então, nós tivemos que providenciar esses produtos, fabricar esses produtos aqui no Brasil, tá? Nesse período, quem governava o Brasil era o então presidente Getúlio Vargas. Aí ele iniciou o processo e a característica marcante do governo dele foi o desenvolvimento das indústrias. E ele, durante o governo dele, foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, que fica ali em Volta Redonda, e também foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, tá? Que hoje é chamada Vale. Vocês estão olhando, essas companhias têm até hoje, tá? Outro presidente que também deu um grande impulso, principalmente na indústria automobilística, está ali na página 10, foi o Juscelino Kubitschek de Oliveira, que governou o Brasil de 1956 a 1960. Né? Esse período do governo dele se caracterizou pela internacionalização da economia brasileira. Ele permitiu que indústrias estrangeiras, né, viessem atuar aqui no Brasil, que são as famosas multinacionais. Durante o governo de Juscelino foi criado o Plano de Metas, que tinha por objetivo investir na energia e nos transportes, para dar desenvolvimento para as indústrias. Vocês estão vendo aqui uma indústria automobilística, a fábrica Volkswagen, tá? Que foi inaugurada em 1959, ali em Anchieta, em São Paulo, não é Anchieta aqui no Rio de Janeiro, não, tá? Bem, o chamado Milagre Brasileiro ocorreu em 1964, né? Quem era o presidente na época? O João Goulart. Aí, em 64, os militares assumiram o poder no Brasil e passaram a contar com o apoio da classe média. Então, né, o ministro do Planejamento nessa época era o Delfim Moreira, e ele achava que era necessário investir mais no setor industrial para desenvolver o nosso potencial, né? Aí, no ano de 1967, foi criada a Suframa. Ela fica lá em Manaus, tá? Lá no estado do Amazonas. As empresas que quisessem ir para aquela região, para a chamada Zona Franca, não precisava pagar imposto. Estava lá, podia criar um parque industrial sem pagar nenhum tipo de imposto, tá? Isso era para ver se desenvolvia o nosso território. No ano de 1960, quem governava então o Brasil já era o presidente Fernando Collor de Mello.
ele promoveu uma abertura econômica, facilitando ainda mais a entrada do capital estrangeiro, quer dizer, as multinacionais. Após esse período, né, muitas montadoras de automóveis e empresas de telefonia e eletricidade se instalaram aqui no Brasil, incentivados, né, pela facilidade de obter vantagens, né? Eles obtinham vantagens, eles não pagavam os impostos aqui. Então, isso foi o nosso desenvolvimento econômico.